As descobertas mais importantes de Darwin ocorreram nas ilhas de Galápagos, a mais de 1.000 quilômetros a oeste da costa equatoriana. Darwin descobriu ali espécies de animais únicas àquele arquipélago. Também observou variações distintas entre animais parecidos em ilhas diferentes. Certo dia, ele voltou trazendo o casco de uma tartaruga de uma ilha a qual tinha estado a visitar. Então, uma pessoa que morava lá lhe disse: você passou pela... E deu o nome da ilha onde Darwin tinha estado. Darwin ficou atônito e respondeu: como você sabe onde eu estive? Porque essa tartaruga pertence àquela ilha. Como você sabe disso? Porque cada ilha tem uma forma distinta de tartarugas e eu as conheço. Isso deixou a Darwin muito azucrinado. As observações de Darwin resultaram na formulação da teoria da seleção natural e na publicação do seu livro A Origem das Espécies em 1859. A primeira edição esgotou-se no primeiro dia de venda. Seguiram-se mais 5 edições revisadas. Melhor conhecido como o livro que sacudiu o mundo, ajudou a formular o pensamento científico moderno sobre a nossa origem. Hoje, a ciência é definida primeiramente como um processo materialista. Isso é uma homenagem a Darwin, pois seu legado foi essencialmente a ideia de que nós escapamos de Deus. Usando as teorias da evolução de Darwin como ponto de partida, os cientistas e os filósofos tiraram suas próprias conclusões a respeito das origens. Hoje existem muitas variações da tese de Darwin. Entre os cientistas evolucionistas, a teoria da grande explosão, o Big Bang, tem sido amplamente aceita como o começo da história do universo que conhecemos hoje. Essa teoria diz que toda a matéria que agora existe no universo derivou-se de uma massa de partículas subatômicas altamente aquecidas e comprimidas que explodiram há 10 ou 15 bilhões de anos. Essa tremenda explosão de energia criativa teria colocado o universo em movimento, originando as galáxias, estrelas, planetas e, finalmente, toda a forma de vida e matéria no universo. Da maneira que explicam os cientistas, o Big Bang não somente é realmente o universo inteiro, mas é o próprio espaço que se está expandindo e criando novo espaço no decorrer do tempo. Se pudéssemos observar o universo a partir de um ponto fora do mesmo, de uma dimensão externa, poderia nos parecer que uma tremenda explosão está ocorrendo a partir de um ponto único. A teoria da evolução afirma que a vida na Terra evoluiu durante longo tempo, a partir de organismos simples, unicelulares, até se converterem em organismos complexos, meramente por casualidade e por um processo tipo tiro no escuro. Foi a este processo que Charles Darwin chamou de seleção natural. Ele disse essencialmente que houve 4 passos. Primeiro, que as mutações existem, pois não há 2 indivíduos na população que sejam idênticos entre si. Segundo, que cada população se prolifera em excesso. Nascem mais pessoas do que as pessoas que conseguem viver até o ano seguinte. Isso nos leva ao terceiro passo, que é a luta pela existência, a rivalidade e a sobrevivência do mais apto, o qual é simplesmente aquele que tem a vantagem de fazer as melhores variações. Por último, as mutações são hereditárias, de tal maneira que os descendentes dos que sobrevivem também têm a capacidade de realizar essas variações adequadas. Somos nós o resultado desorganizado e acidental da evolução por seleção natural? Ou somos a obra de um ser supremo, seja ele o Alá do Alcorão ou o Deus da Bíblia? Devemos a nossa existência aos deuses dos astecas ou dos babilônios ou aos extraterrestres do espaço? Qual é a verdade sobre a nossa origem? Hoje, a teoria da evolução é apresentada aos estudantes e promovida nos meios de comunicação como se fosse um fato comprovado. Entretanto, a verdade é que a teoria da evolução é simplesmente isso, uma teoria. Seus fundamentos científicos não são firmes. O biólogo molecular e autor Michael Denton
nos faz entender o seguinte sobre Charles Darwin e sua teoria. A percepção popular de um Darwin triunfante, cada vez mais confiante na sua noção de evolução depois de 1859, é uma farsa. Muito pelo contrário, quando a última edição do seu livro Origem foi publicada em 1872, ele se encontrava cheio de dúvidas e frustrado pela sua incapacidade de responder às muitas objeções que se tinham levantado contra a sua teoria. A teoria da seleção natural de Darwin não pôde ser testada na época dele exatamente pela falta de equipamentos científicos disponíveis. Hoje em dia, os cientistas já podem estudar os complicados sistemas mesmo nos organismos unicelulares. Muitos creem que uma célula é menos complexa que os organismos multicelulares. Darwin também cria isso, que o organismo inicial era de uma só célula. Ele pode ser desculpado por pensar assim, porque o equipamento para olhar dentro de uma célula ainda não existia. Agora que o temos, ao examinar uma célula, vemos que ela é muito complexa. As amebas se movem como nós. Não têm músculos, mas sim microfilamentos. Nós digerimos a comida, respiramos. As amebas também. Embora não sejam muito pequenas, pois são apenas uma só célula, elas fazem tudo o que nós fazemos, mantendo-se ainda complexas. A complexidade da forma de vida mais simples é uma das razões por que muitos cientistas estão cada vez mais descontentes com a explanação evolucionista que se baseia no simples acaso, sem guia algum. Os cientistas têm boas razões para duvidar da certeza da casualidade. Veja bem essa simples demonstração para você entender melhor. Eu tenho aqui 3 blocos numerados, 1, 2 e 3. Há 6 combinações possíveis desses 3 números. Eu ponho os blocos nessa caixa e vou chacoalhá-la bastante. Agora, se tiro os blocos um por um de dentro da caixa, que chance eu tenho de tirá-los em ordem numérica? Bem, a expectativa de que saia o número assim, nessa ordem exata, 1, 2 e 3, é na média 1 em cada 6 tentativas. Agora eu tenho aqui mais 2 blocos, os números 4 e 5. Se eu ajuntá-los com os outros 3 números dentro da caixa e chacoalhar de novo, eu tenho agora 120 combinações possíveis. Segundo a lei da média, a expectativa de tirar da caixa esses números na ordem numérica, exatamente assim, 1, 2, 3, 4, 5, é de apenas uma vez em cada 120 tentativas. Agora veja só, eu tenho aqui mais 5 blocos numerados dessa vez de 6 a 10. Se os ajunta aos demais blocos, agora a possibilidade de tirar os 10 blocos em ordem numérica é uma vez em cada 3 milhões e meio de tentativas. Mas vamos expandir um pouco mais esse quadro. Se eu me programasse para tirar os 10 blocos da caixa uma vez cada 15 segundos, dia e noite sem parar, poderia tirá-los em ordem numérica, na média, uma vez a cada 18 meses. Agora, o que aconteceria se eu dobrasse o número de blocos numerados para 20? Quanto tempo eu levaria para tirar os blocos em ordem numérica de 1 a 20? Suponhamos que eu pudesse fazer isso tão veloz como um raio e conseguisse tirar todos os 20 blocos uma vez por segundo, repetindo segundo após segundo, dia e noite sem parar. Então, a lei da média me permitiria conseguir tirar todos os 20 em ordem numérica apenas uma vez cada 77 bilhões de anos. Esse